e aprender. A tua graça santa, Senhor, para que nós possamos aqui sermos tocados pelo teu Espírito, essas palavras vivas e eternas, santas, venha, Senhor, nos capacitar, venha, Senhor, nos ensinar mesmo, em nome do Senhor Jesus, queremos essa palavra no coração, que o Senhor possa, Pai, estar movendo os corações daqueles que querem, daqueles que acreditam, Senhor, daqueles que se esforçam para que o estudo acontecer. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção para todos nós nesta noite, não só para nós, mas também para os outros alunos, as outras matérias, os outros professores também, Senhor, que a tua graça seja conosco. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos poder, né, a gente nos apresentar a Deus aqui nos estudos da Bíblia. É muito bacana poder estar junto com vocês aqui. Para mim é um grande privilégio, graças a Deus. E a gente vai começar um pouquinho hoje, relembrando um pouquinho, só para a gente, né, dar um start aí da aula passada. Na aula passada, como nós estamos estudando o livro de Êxodo, né, nós vimos que fica muito costumeiro, muito conhecido, os 10 mandamentos. Sim, muito conhecido os 10 mandamentos, não vamos pôr dúvida nisso nenhuma, mas tem muitos outros, muitas mais outras leis, muitos mais outros mandamentos, muitos mais outros detalhes de convivência, né, do homem para com o seu Criador e do homem para com o seu próximo. Até que nós vimos, né, todo tipo de adoração, até a feiticeira, né, era para deixar viva. Então, tinha tantas coisas de pena de morte, nós vimos algumas coisas também, né? Nós vemos aí os mandamentos que continuaram, porque eles tiveram aqueles outros, né? Não era, aqueles 10, era assim, o start deles começarem, ali, né? Do convívio deles, né? Mas teve muito mais, tá certo? A gente viu também os limites das terras, lembra daquele mapa lá? Você pode estar imaginando aí da direita para a esquerda, né? O mar Mediterrâneo, aí tem a parte do deserto, vai chegar lá no Rio Eufrates, toda aquela parte, né? Era para ser até hoje muito pouquinho. Aquela parte tem Líbano, Jordânia, Síria, aí lá perto do Rio Eufrates está lá o Iraque, o Kuwait, certo? Vimos também que Deus ele colocou 3 festas, né? 3 festas para haver uma adoração e um encontro, uma união do povo, de fortalecimento da fé do povo, da irmandade do povo, e esse povo todo adorando a Deus. Então Deus colocou as festas que vai da colheita, da cega, dos asmos, que era para lembrar da Páscoa, né? Da saída do Egito, né? Que nós chamamos Páscoa. Então essas 3 festas eram obrigatórias. O homem, o adulto, ele deveria ir, certo? Ele tinha que ir. Então, a festa era só para homens? Não, era para a família toda, mas o homem era o cara que tinha que ir, da família, entendeu? Ali como líder da sua casa, líder da sua família, então todos iam as crianças, e as famílias, tudo isso aí ia mesmo, tá certo? Então, nós vimos isso. E tudo que a gente viu também na aula passada, nós vimos que havia um sábado chamado Ano Sabático, que eram 6 sábados. O 7º sábado era um sábado de perdão, era um sábado de descanso da terra, era um sábado diferente, né? Era um ano diferente, não era um sábado, era o ano, né? Então, 6 anos trabalhando, né? E descansando no sábado. No 7º ano era o descanso total, né? Eles não plantavam, eles deixavam o que acontecia no maná, lembra? Na sexta-feira tinha o dobro. Então, no 6º ano, então dava o dobro de colheita para deixar para o outro ano eles não terem necessidade. Então, e o que nascia da própria terra por conta própria, né, tanto era para eles quanto para as pessoas mais pobres e tal. Então tinha isso. E também de perdão de dívida. Então era uma maneira de dar até um descanso da terra e uma maneira de
de manter o financeiro mais igual, né? Não tão desigual o financeiro entre o povo. Né? Alguns empresários europeus vieram esse ano fazer algumas visitas aqui de acordos, né? Acordos financeiros aqui no Brasil. E quando eles estavam indo embora, eles deram uma entrevista, eles falaram assim que eles ficaram, entre tantas coisas que chocaram, né, que deixaram eles abismados, aqui no Brasil, era a diferença do rico e do pobre, é muito alta, é muito longe, é muito distante, é muito grande. Eles falam que lá nos países deles, na Suíça, lá não é tanto. Tem sim os ricos e os pobres, mas esses pobres não são tão miseráveis como aqui no Brasil e os ricos não são tão distantes, essa distância financeira. Então Deus também queria que houvesse, né, não houvesse tanta diferença, tanta distância assim. Né? Por isso que ele criou o ano do perdão. Em tudo isso, em tudo isso, né, tá falando das conquistas das terras, da divisão das terras, de como seria, né? Viu como que quem ia ficar com qual parte, que nós vamos ver isso mais para frente, tá? Em tudo isso, Deus prometeu a sua presença para o povo. Deus ele deixou bem claro que ele iria ali estar em todo momento, né, com o povo. Então, só para a gente relembrar, né, Êxodo capítulo 23, né, e verso 20, tem algo aqui muito forte, muito grande, muito poderoso, tá? Deus ele está falando das 3 festas aqui, vai explicando, mas no verso 20, olha que bacana. Então Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenha parado. Ou seja, é a presença divina, literalmente ali, era algo santo, era algo poderosíssimo, era algo ali de Deus ali com aquele povo. E lembrando, né, Deus no seu poder, sua santidade, a sua supremacia, né, e como ele tinha um bem-querer, né, com o seu povo, tá? Guarde-te diante dele e ouve sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, aí você pode falar assim, era um anjo de verdade, era algo que realmente estava ali? Muito bem, a gente viu que ali havia uma presença divina, né? Poderia ser, sim, alguns historiadores da Bíblia dizem mais que é na pessoa de Moisés, na pessoa de Moisés, o Espírito que estava com ele, né? Mas a maioria, mas eles não afirmam, né? Os nossos historiadores da Bíblia, né? Não dá ali uma grande. Outros falam até que seria o próprio Cristo de uma outra maneira, né? Uma aparição, né? Mas o fato é que havia ali a presença de Deus. Lembra da coluna? Lembra da nuvem? Né? Ótimo. E no verso 31, verso 28, tem o verso 28 que é muito, muito interessante isso aqui. Também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Então, Deus ia cuidar de uma maneira daquele povo, né, que até os inimigos iriam correr não da espada, não de estratégia de guerra, não de poderio bélico, mas iriam correr né, de vespas, né? Uma picada de abelha incomoda, vespa, uma ferroada de vespa, né? Dependendo até desmaia, né? Dependendo da pessoa, né? Então, você vê que Deus ele tinha algo, ele agia, o prazer de Deus era agir, ver o seu povo bem. E ele queria que o povo andasse no caminho, andasse na presença dele, fosse santo, obedecesse ali a palavra dele, tá certo? O que ele pedia, vamos lá no verso 31. Porém, os teus limites do Mar Vermelho, por isso a importância de quem fez o mapa, tá, né? Uma coisa agora que fica mais claro, até o Mar dos Filisteus. O Mar dos Filisteus também chamado de Mar Mediterrâneo, tá? E desde o deserto até o Eufrates, aí você já sabe a localização aí, né? Mediterrâneo, Eufrates, todo aquele arco, né? Aquela parte toda, né? Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti, e não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Então Deus queria exclusividade ali. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim.
né? E servireis aos seus deuses, isso te será selado. Então Deus colocou isso bem claro, passados-se os séculos, não demorou muito, né? Nós vamos ver o que, que esse povo aprontou, né? Eu só quero ressaltar aqui, esses mandamentos, né, do Velho Testamento, eles se repetem de outras maneiras muito bacanas lá no Novo Testamento. Então eu vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios, eu acho que você até sabe decorado, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, né? Mas eu quero ler para vocês, então vamos lá. Quem sabe aí, né? Não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias, né? Elas corrompem os bons costumes. Isso Paulo falou para Timóteo. É a mesma ideia aqui, ó. Eles, né? Não façam amizade nem comunhão, para que não te faças pecar contra mim. Então, as más conversas, os maus lugares, as más companhias, né? Uma hora ou outra vai corromper, vai corroer, a gente vai imitar, a gente vai achar que, né? Vai estar no mesmo convívio, né? Isso vai ser um mal. Era isso que Deus estava evitando, né? Querendo, né? Que não acontecesse ali na vida de Israel. No capítulo 24, né? Nós vemos aqui a comunhão que houve, tá certo? Do povo de Deus, a aceitação, é como se fosse uma celebração de que todos os mandamentos seriam ser aceitos e cumpridos pelo povo, tanto é que, ao comer, então, o ato de refeição do Velho Testamento é uma aceitação das duas partes, né, de que estão de acordo com tal assunto. Então, é, quando eles fizeram isso, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, né, e os 70 anciãos ali, representando o povo, representando Deus, representando os líderes, ali era como que, olha, nós somos o povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus, Deus tem as suas ordenanças, estamos aqui para cumprir, para ter Deus em nossas vidas, tá certo? Ó, muito bem. Então a gente tem uma lembrada da aula passada. Agora, né, nós vamos entrar num estudo, numa parte de estudos, que a gente vai arranhar um assunto, um tema, que merece, pelo menos, no que nós vamos ver aqui, pelo menos um mês de aula. E o que nós não temos, né? É sobre o tabernáculo. O tabernáculo, quanto mais você estuda, mais tem para estudar, quanto mais você descobre, mais você, quem é apaixonado, quem quer, quem gosta, quem fala, quem quer as coisas de Deus, gente, é muito gostoso, é muito bacana. Então eu vou tentar passar para vocês aqui, tá certo? Alguns estudos do tabernáculo. Então, como das outras aulas, eu vou relembrar. Anote, tá? No seu caderno. Não fique só ouvindo. Anote no seu caderno algumas frases, algumas coisas que a gente vê aqui, alguns versículos, tá certo? Porque isso vai te ajudar muito nas nossas tarefas que a gente vai ter mais para frente, tá certo? Então, todo mundo, por gentileza, capítulo 25 do livro de Êxodo. E eu vou pedir para o Danielzão, né? Daniel, coloca aqui para a gente poder ter uma imagem já para os alunos do nosso tabernáculo, tá? Eu peguei o mais simples, tá bom? Eu peguei o mais simples para a gente poder, aqui são imagens da internet, tá? Não coloquei aqui que é da internet, mas eu estou falando aqui, tá certo? São imagens da internet, lógico que você pode ter coisas melhores e maiores ainda, né? De destaque. Mas essa é uma ideia para a gente poder ter do que é que nós vamos estudar. Ali nós estamos vendo um retângulo cercado e dentro desse retângulo uma cabana, vamos assim, uma tenda, né? Vamos deixar uma coisa bem clara. E ali dentro tem tanto da parte externa, né? Temos alguns objetozinhos que vamos ver aí, depois lá dentro, tá certo? Nós vamos ter alguma coisa. Então, eu vou tentar passar para vocês alguns detalhes dessa armação aqui, né? Vou falar a palavra armação de tenda, tá certo? Que é, conforme a tradução chama o santuário e o tabernáculo, mais comumente, mais conhecido o tabernáculo, tá certo? Então você coloque aí no tabernáculo, escreva aí, né? Faça a sua anotação para a gente poder seguindo aqui. Então vamos lá no capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, né? Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, né, de
todo homem cujo coração o mover para isso. Então, aqui tem o seguinte: para se começar esse lugar santo, esse lugar, né, de sacrifícios, esse lugar de encontro com Deus, esse lugar diferente, espiritual, começa com Deus dando as instruções. A primeira instrução era para que houvesse as ofertas do povo, certo? O povo teria que, entre aspas, vamos falar assim, né, teria que colocar a mão no bolso, vamos assim dizer. Mas vamos ver o que é as ofertas que Deus pediu. E o detalhe é que era para dar, olha, de todo homem cujo coração, né? Olha como Deus sempre quer o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? Se crês de todo o coração, né? Se me buscar com todo o coração, né? Se amar uns aos outros com todo o coração, né? Se orar com o seu coração. Então, você percebe que Deus, quando ele quer algo de dedicação do pecador, é do coração, quer dizer, é de amor voluntário, é de gratidão, é de reconhecimento do Santíssimo, né? Então, cujo coração o mover para isso, para dar, para construir, dar essa oferta para que então houvesse esse lugar aí, tá? Que a gente está vendo aí na tela aí que é um desenho de como poderia ter sido, tá certo? Vamos lá. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta, tá? Esta é a oferta que dele recebereis. Olha o que é que Deus queria para esse lugar aí, tá? Ouro, prata e bronze. Então, cada um dos itens que Deus aqui está pedindo, cada um deles tem um significado que mais para frente a gente vai ver, tá bom? Estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, né? Por quê? Porque são pelos que não rebentam, que suportam a geada e tal, tá? Peles de carneiro, tintas de vermelho, pelo mesmo motivo, peles finas e madeira de acácia. Né? Azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então vamos devagar aqui. Então vou passar depois numa outra aula um porquê de cada um desses. Por enquanto eu quero que vocês saibam que houve um lugar, então você coloque aí tabernáculo, que era o lugar especial e dedicado para o encontro do homem com Deus. Coloque aí, tá certo? Isso aí é algo que tem que ficar é, bem claro. Para que é o nome disso? O sentido da palavra tabernáculo é estar junto, morar, habitar. Então coloque isso aí também, para a gente poder dar uma ideia melhor do que era essa construção aí no meio do deserto, tá? No meio do deserto. Então aí, tá certo? Então como é que era qual que era aí a ideia dessa tenda, né? Dessa cabana? Você pode colocar assim, né? O que ele era? Era uma tenda portátil. O que é portátil? Uma coisa que vai com você e que você pode montar e desmontar, que era aí esse, né? Só que essa tenda, ela era sagrada, né? Não era algo como o caso da mãe Joana, não. Mesmo sendo do povo de Deus, não podia entrar aí. A gente vai ver depois isso também. E o que ele representava? Acima de tudo, ele representava a presença de Deus no meio do povo. E aí era seu lugar central de todo o povo. Tá? Então isso aí era para que o próprio povo reconhecesse que Deus estava com ele através dos sacrifícios que eram feitos aí, que a gente já adiantei, né? E dos homens que aí então ministravam. Eles tinham aí a presença divina, todo esse local sagrado aí era para que houvesse o reconhecimento que Deus estaria com eles, que houvesse aí então um diálogo, uma comunhão, né, do eterno para com o pecador, tá certo? Através dos seus servos, né? Havia esse lugar, vocês podem escrever aí, era o lugar de oração, de comunhão, o lugar de leitura leitura
da lei, tá certo? O lugar de sacrifício, principalmente, que nós vamos ver aí. Literalmente matar animais, é isso mesmo, né? E de decisões, de julgamento. Então aí era literalmente algo, né, de guia para o povo, né? Como fazer, quando fazer, né? Então, esse local, essa construção, essa tenda, né, era literalmente ali uma espécie de igreja, de Bíblia, de tribunal, né, de sagrado, de especial, totalmente diferente do que do próprio povo pudesse imaginar e muito mais diferente do que qualquer os povos que ao redor viviam. Não tinha nada a ver com isso. Nenhum outro povo teve uma coisa dessa aí, como, né, o povo hebreu tinha. Um lugar especial, santo, consagrado para manifestação da presença de Deus no meio do seu povo, tá? Muito bem. Então tá aí. Nós já vimos aí. Então, o que era isso aí, nós já apresentamos, para que servia, tá? Nós já falamos um pouquinho aí. E aí, essas ofertas que Deus colocou, né, era para que o povo tivesse parte, né, daquilo tudo. Você sabe que muitas pessoas com consciência, elas só vão realmente tomar a igreja para si, né, tomar uma coisa de Deus para si, quando ela começar a pagar, quando ela começar ali a se sacrificar por aquilo, quando ela começar realmente de estar em participação com aquilo. Então, não é aquela tal história como Davi, quando em Araúna lá, não vou apresentar ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Então, para o povo ter parte e ter consciência, para o povo sentir dono e sentir que aquilo era da vida dele, por isso que ele tinha que cada pessoa tinha que fazer a sua colaboração, né, para a construção do tabernáculo. Então, muitas pessoas só começam a ter consciência das coisas da igreja nos dias de hoje, né? Quando elas começam a ser fiéis nas ofertas, se na sua igreja é a oferta que você fala, ou dízimo, ou qualquer que se refere à questão financeira, né? Então, quanto mais a pessoa participa, mais a pessoa, aí ela vai estar valorizando, sabe? Aí ela vai querer participar mais, ela vai querer que tá acontecendo, o que está fazendo, e isso é bom, né? Isso é bom para que as pessoas se interessem pelas coisas de Deus, tá certo? Principalmente no que se diz respeito aí à parte financeira, tá certo? Então, para relembrar, era uma tenda, uma cabana desmontável, montava e desmontava, sagrada, e um local para haver a presença, a manifestação de Deus, um local central para o povo buscar a Deus, para o povo ter um lugar de ter Deus, vamos assim dizer também, beleza? E as pessoas que aí trabalhavam, anote aí, tá bom? Anote aí. Quem é que ministrava aí? Vamos colocar assim, duas classes de homens, os sacerdotes e os levitas, certo? Os sacerdotes ministravam a parte espiritual, mas, e os levitas a parte física da coisa, tá certo? De transportar, de cuidar, de desmontar, de colocar nas costas, de como fazer tudo que era para fazer. E os levitas, com o tempo, eles foram aí os escritores, tá? De muitos dos mandamentos. Então, eles tinham uma parte. Não vamos aqui colocar os sacerdotes acima, assim, dos levitas, tá? Não, eles tinham. É porque os sacerdotes, eles tinham ali a linhagem de Arão. Os levitas também, ali, daquela parte ali. Mas eles tinham a parte, os levitas, eles andavam mais no meio do povo e traziam as coisas do povo, né, para os sacerdotes, né? Os sacerdotes tinham, sim, uma vida mais regrada, uma vida mais dentro dessas coisas aí, né? Então, Deus estabeleceu isso, a gente vai, com o tempo, pegando mais isso daí, tá certo? E esse local era para ser reconhecido também, autoridade divina, mas até os inimigos, né? Saber que esse povo tinha um Deus do céu e da terra, que era do céu e da terra, e que tinha, sim, uma habitação pertinho, um acesso aí a Deus, vou colocar assim, vamos lembrar, limitado, né?
qualquer pessoa não podia entrar aí. Não, não era não. É só fazer, ministrar esse serviço aí, levitas e os sacerdotes. Os demais, eles ficavam, né, o que eles tinham que fazer, gente comum do povo, o máximo que podia fazer era chegar ali com o seu sacrifício, reconhecendo ali o seu pecado e trazendo sua oferta, né, aquele animal que não tinha nada a ver com o pecado do hebreu lá, né, era ali representação de que havia a morte de um inocente, né, pelo pecado, que era a representação de Jesus Cristo, né, do Messias, tá? Por isso que fala, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o inocente. Então, aí no tabernáculo era para que o povo todo ficasse bem claro, né, que aquilo dali tudo era uma representação, né, de algo que ainda iria acontecer, que no caso já aconteceu, que é a morte, né, de Cristo e a ressurreição. Tá bom. Então a gente deu uma embalada aqui, beleza? Então a gente vai continuar. Eu vou fazer o seguinte. Nós podemos ver aí que nesse desenho, né, nós podemos ver aí que nesse desenho temos cortinas no centro, bem no centro aí, e cada dessas cortinas nós vamos ver a lateral, a cerca, né, que forma então um retângulo, né, como se fosse o átrio, o pátio do tabernáculo. Você percebe que tem uma pessoa ali de branco representando o sacerdote. Você vê aí algo quadradão, nós vamos ver aqui que é esse já. Lá mais à direita aí alguma coisa de madeira que nós vamos fazer. Então, e a entrada principal, que é essa parte azul aí, com os desenhos em vermelho. Então, isso aqui é uma representação, tá? É uma ideia. Então, a próxima figura, Daniel, vamos ver o que é. Muda aí para nós. Tá. Aí tá o altar do holocausto. Então, a palavra holocausto, vou falar e depois a gente vai ver mais ainda, simbolizava a queima do sacrifício, do animal. A queima toda, a exterminação dele, né? A apresentação dele para Deus, e ali era queimado tudo. Então, eu vou passar algumas imagens, depois eu vou voltar, tá bom? Não vai ser só dessa vez, não, para a gente gravar um pouquinho mais. O outro, Daniel. Isso, aí está o altar do incenso, aonde fazia as orações. Você percebe a cor, que é de ouro, as argolas, tá vendo algo redondo aí na beiradinha, nós já vamos, né? E era para ser carregado. Acho que é só para você dar pegar mais um pouquinho. Outro, isso, tá aí. Então a parte de bronze, né? Lá do começo, que é aquele primeiro quadradão que eu falei para você lá, tá certo? Vai, o altar de bronze, vai, outro. Tá. Aí tá a arca, né? Aí está a arca. Por acaso, alguém assistiu aí o filme do Indiana Jones? Cassinha, você é desse tempo? Passou, Não, passou não aqui sei não. sábado. Ah, você é desse tempo, sim. Não vem, não. Você é desse tempo, sim. Para. Tá, passou o filme, passou do Indiana Jones. É o primeiro filme deles, né? Lembra que eles aparecem a arca no começo do filme? Na hora que ele está num barracão imenso lá, os alemães lá estão abrindo um monte de caixa, eles queriam achar a arca. Era essa arca aí que eles estavam procurando no filme, né? Era essa arca aí. Então, essa arca aí, ela, algo muito principal, era o único móvel, vamos falar assim, que saía daí de dentro, que saía do tabernáculo, e ele ia com o povo, ia à frente do povo em algumas situações e atrás do povo em outras situações. Ia à frente do povo quando era guerra, quando era para desbravar, quando era para caminhar, e ia atrás quando era para preservar o povo, fazer alguma coisa exclusiva, no caso do Rio Jordão, né? No Rio Jordão, assim como houve, da libertação, a passagem da escravidão para a liberdade, que é um dos significados da palavra Páscoa que nós vemos lá, houve a abertura do Mar Vermelho. Quando eles percorrem, passam os 40 anos, né? Moisés já era morto, o Josué assume o lugar dele. A arca estava na frente durante a caminhada. E quando chegaram no Rio Jordão, os sacerdotes, né, quando eles entraram no Rio Jordão, com seus pés tocaram o Rio Jordão, fez a mesma coisa do mar. Parou, fez uma parede de água,
para que o povo pudesse passar do outro lado. E só se desfez quando a arca, né, atravessou, chegou do outro lado, e eles começaram a subir no seco, aí voltou. Então, essa arca, ela coloca aí, tá? Era a representação de Deus, era o móvel que podia ali, né, sair do tabernáculo, né, e tinha as pessoas certas para carregar esse móvel também. Não era qualquer um, eram os povos escolhidos, eram os descendentes de Levi, era um povo, né, todo cheio de ter muitas regras, né, para ser sacerdote e para ser levita, que é o que a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente, tá certo? Isso, deixa eu ver aqui. É, ótimo. Então, tá bom. Então, ah, voltando, volta um pouquinho a imagem, volta um pouquinho as imagens. Isso, esse aí isso. Essa daí é a parte de fora, a parte da queima, continua. Para frente agora, para frente, isso. Não. Isso aí. Não, volta nas pedras lá, só para a gente dar. Ok. Essa é a parte externa do tabernáculo, porque o tabernáculo é só aquela parte da cortina. Aquela lateral é os limites, tá certo? Então, dentro do pátio, dentro dos limites ficava esse daí, vai para frente agora. O altar do holocausto, o outro. Ah, é. Esse ficava dentro, tá bom? Esse ficava dentro. Esse ficava fora. Você tem as pedras aí, ali, tá certo? Continua, mas continua. Aí esse também ficava dentro. Então tem os móveis. Isso, esse ficava dentro, que é o candelabro, que eu não falei ainda, tá? O candelabro. Aí é tanto o sacerdote e essas cortinas aí, esses aí, tudo a gente vai ver depois, tá certo? Nós já vamos colocar que havia camadas para poder sobreviver ao tempo, ao clima, tá certo? Cada camada dessa tinha uma cor, cada camada tinha um porquê. Eu estou querendo primeiro falar dos móveis, tá? Que tem suas simbologias, tá certo? Então tá bom. Então voltando aqui. Do tabernáculo, você anote aí do tabernáculo em si. Anote aí. Da parte de comprimento, tá? Tem Bíblia que traduz o côvado com certos centímetros e tem Bíblia que traduz o côvado com outros centímetros. Então, conforme quando foi traduzido, conforme a época que foi traduzido e conforme que esses números, para nós, temos que ter um número para ter uma medida, pelo menos uma ideia, tá? Então vamos lá, então você coloque aí, tá? Do tabernáculo, tá? Agora contando tudo, o retângulo todo, tá? O retângulo todo. Então, de comprimento, ele tinha 13 metros e 50 centímetros. Tá anotando aí, Davi? Sim, tio, eu tô Tá bom. anotando. Tá. De largura, tinha 4,5. Aí de frente. De comprimento, agora de frente. 4,5. Beleza? E de altura. De altura. 4,5. Então, esse espação aí, cercado, né, é no lugar limitado, aonde armava e desarmava a tenda em si, né? Cada cortina dessa, cada parte que você está vendo aí, né? Tem uma simbologia. Eu quero muito passar isso para vocês, né? Não vai ser hoje, vai ter tudo hoje, não. A gente vai fazer isso um tempo mais, é, um tempo mais específico, tá bom? Então tá. O tabernáculo em si ficava dentro de um espaço fechado, esse espaço fechado aí, tá? De 45 metros de comprimento. Então, a tenda, essas medidas que eu passei para você. Então, vamos falar assim: o tabernáculo, isso, a tenda é lá no meio. Esses primeiros números é esse colorido lá do meio. Agora sim, o retangulão todo aí era de 45 metros de comprimento e 22 de largura. É chamado átrio. Então, vou falar, o átrio era o que limitava o tamanho do espaço de ministração, né, dos sacerdotes aí no pátio e depois o tabernáculo, beleza? Alguém ficou confuso? Todo mundo pegou aí direitinho essas medidas? É importante essas medidas, sim, tá? Ô, Nesse tio, é ah, o 45 e depois qual é o outro? o 22.
22. Isso, eu vou passar o dedo aqui. Tá. Ah, essa parte da frente, onde está azul e vermelho, é o dos 22. Beleza, Davi? Sim, tio. E o 45 é aquele compridão que vai lá para o meio das árvores. Tá vendo lá no fundo? Esse comprido aí. Tô. Entendeu? E as primeiras medidas que eu passei é em si mesmo o tabernáculo, que é a parte da cortina, é a parte da entrada ali. Tá certo? O átrio Sim. é onde ficava o altar do holocausto, e a pia de bronze. Né? No meio, onde tem um hominho ali. Tá vendo um hominho de branco, pequenininho? Sim. Então ali ficava o altar de bronze, o altar do holocausto e a pia de bronze, que nós vamos na outra aula ver. Primeiro, hoje eu quero só que vocês reconheçam a estrutura física para que servia e o nome dos móveis que então faziam parte de toda essa estrutura aí portátil. Beleza? Qualquer coisa, pergunta de novo. Então tá bom. Tá. Então a gente já viu o tabernáculo em si, que é a parte da cortina ali, tá? O móvel de fora, o altar do holocausto, a pia de bronze, e a medida do átrio, 22 de frente, 45 de largura e 4,5 de altura, tá certo? Com esse 4,5 era para que humanamente uma pessoa, os bisbilhoteiros, né, não iam aí ficar para subir aí. Beleza. Tá. Agora nós vamos na arca, Daniel. A arca da aliança lá. Vamos lá naquele do filme do Indiana Jones. A arca da SFI. Isso aí. Pronto. Então, esse aí, para quem não sabe, né? Peraí. Pra quem não sabe, por que eu tô falando do filme Indiana Jones? Porque para quem assistiu, lembra. Né, Cassinho? Você assistiu ou não assistiu? Fala a verdade. Ah, eu tô lembrada, alguma coisa, sim. Tá. A da musiquinha você lembra. Tan, tadan, tan, tan, tadan, tan, É, tadan, tan, tan, tadan, tan, tan. Aí ele faz as trapalheiras lá, né? Então tá bom. Henry Ford é o nome do Arthur, né? Uma coisa assim, né? Então tá bom. Porque esse aqui é mais fácil. Eu quero fazer assim hoje, né? Vamos ver o tempo aqui. A gente não extrapolar o tempo aqui. Então vamos lá. Então você coloque aí a arca. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho dos móveis, dos utensílios, né? Primeiro, nessa aula de hoje, a arca só, Daniel. Esse é o candelabro que nós vamos ver, né? Não hoje, mas numa outra aula. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos colocar a medida dele aí. 1,10 de comprimento. Na outra linha de baixo você coloca 70 de largura e 70 de altura. 1,10 de comprimento, 70 de largura e 70 de altura. Então você dá uma ideia do que é isso aí. E ele tinha uma importância muito grande, né? É algo aí, símbolo de vitória, de presença de Deus, um símbolo de proteção divina, tá? Tudo esse móvel representava aí, tá certo? Então, ele era um símbolo de presença de Deus no meio do povo, literalmente em ações do povo, tá? Em ações do povo, fora ali do quadradão, fora do tabernáculo. Literalmente ele era carregado, tá? Ele era carregado. Se você conseguir perceber, eu peguei essa minha imagem, mas talvez eu possa pegar uma outra mais para frente. Se você embaixo dele, você percebe que tem dois varões, um de um lado, um do outro. Então ele havia argolas e eram passados esses varões. Isso, é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Esse aqui é outro, mas é a mesma ideia. Tinha o argola, tal, então carregado no ombro, beleza? Isso, tá? Que é essa mesa aí dos pães, onde estão os pães que nós vamos falar. Mas obrigado, Daniel, valeu. É isso mesmo que eu queria. Deu certinho. Então, vamos lá. Do que era feito? Era feito de uma madeira, né? Então, o nome da madeira, coloque aí acácia, viu, Cássia? Acácia era o nome da madeira. E essa é era, boa. essa é boa, né? Ah, tá, essa é boa, tá, entendi, sei. Então, tá bom. E essa acácia, né, cássia, tá? É uma madeira
forte, durável, espinhosa e torta. Aí fala, puxa, por quê? Né? Bom, durável, né? A gente já compreende, né? Forte, quer dizer, que era uma coisa que não ia, né, estragar tão facilmente. Agora, uma árvore de espinhos, né? Alguma simbologia aí tem, sabe? E para que pudesse, né, manusear essa árvore, para que pudesse fazer esse móvel, e essa árvore de acácia pudesse ser utilizada para fazer casa, madeira, qualquer outro móvel lá para o povo, ela tinha espinhos. Então, uma simbologia de que as coisas ruins e doloridas, as coisas que nos causam mal e fazem mal para os outros, elas têm que ser tiradas da nossa vida. Uhum, uma simbologia aí disso aí também, tá bom? E torto por quê? Porque veja que o móvel ele é perfeitinho. Então ele foi trabalhado, né? Trabalhado de uma maneira de que aquela parte rústica de espinhos e feiura e torto ficou no passado, ficou lá na natureza literalmente dela. Aí quando está sendo usado para Deus é outra natureza, é outra apresentação. Faz sentido isso para você? Quando se fala assim nova criatura? Faz? Então, pega para você aí. Né? Você está na presença de Deus, então é preciso que você deixe a velha natureza. Olha só que legal, né? Abandone a velha natureza, né? Tire os espinhos, né? Aquela coisa torta da tua vida, para que você possa estar aí, como se, sendo usado por Deus ou usada por Deus, né? Aí no que Ele quer, né? Na sua vida, na igreja, no ministério, na sua família. Né? Então, vamos tentar, em nome do Senhor Jesus, tirar, né, algumas lições, né, dessa maneira assim. Mas vamos lá em Êxodo 25, verso 22. Diz assim, né? Ah, tá bom. No verso 10, vou colocar no verso, vamos começar. Vamos terminar aqui. Isso, terminou, peitoral. Tá? Nós lemos até o 7. Vamos lá. Verso 8. Então, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí o tabernáculo, né? Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Esse detalhe muito, muito grande aqui que eu deixei, né, que eu estou lembrando lá na frente. Tudo que nós estamos vendo aqui não foi uma ideia de momento de Deus para com Moisés, e não, foi uma coisa planejada, pensada. Moisés estava assim gerenciando toda essa confecção de todos os móveis, de todas as coisas que havia lá, porque Deus tinha dado para ele um modelo de como deveria de ser. Então, isso também nos ensina o seguinte: se você quer as coisas de Deus na sua vida e servir a Deus, tem que ser do jeito dele. E o modelo dele já estamos aqui na Bíblia, né? Está aqui na Bíblia o que a gente pode tirar de modelo para nós. Beleza? Então tá bom. Então, o santuário e a presença de Deus. E aqui Deus mostrou para Moisés como deveria de ser. O verso 10. Vamos ver do que era feita essa arca aí. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2. As medidas aqui eu já passei para vocês, mas aqui na minha Bíblia está côvado, tá certo? Então, de ouro puro a cobrirás. Então, de ouro. Por que o ouro, né? Por que o ouro, né? O ouro, porque ele quando é trabalhado, ele é um metal perfeito até então, quando se quer o melhor de um ouro, ele fica, ele não enferruja. Ele não enferruja, ele mantém a forma dele e ele brilha. Olha só, as coisas do Senhor, olha quanta coisa a gente pode aprender aí. Não enferruja, ou seja, não se mistura com outra coisa, não se deixa levar por outra coisa, não perde a forma, ou seja, a forma de Deus na nossa vida, né? E ele brilha. Então, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, né, não é para perder, lembra? Não se misture com as pessoas, nós somos luz, não trevas, né? Não perca a sua forma, né? Não, aprenda sempre, se amolde, né? Transformáveis pela renovação da vossa mente, né? Ficamos a forma de não nos amoldeis ao mundo, né? E brilhe a vossa luz. Esse é muito fácil. Vós sois luz neste mundo, lembra disso? Então essa é a ideia, né? Também, né? De que
A arca, ela simbolizava também a presença de Deus. E nós, de certa maneira, nós somos o santuário de Deus, né? Em Coríntios, somos ou não somos, né? Somos aí o local de habitação e de manifestação de Deus, tá certo? Um local, algo para resplandecer a glória de Deus também, através do nosso comportamento, das nossas expressões, o que a gente defende, o que a gente faz, o que a gente fala, beleza? Então tá aí. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Então tá aqui o detalhezinho, né? Tem uma bordagem aí, tá? Devagarinho aí. Então vamos falar assim. Verso 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, as partes de baixo dela, como se fosse no pé dela, tá? 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás também varais de madeira de acácia e o cobrirás de ouro. Madeira de acácia, coberta tudo de ouro. Meterás os varais na argola aos lados da arca para se elevar por meio delas a arca. Então, passava aí, tá vendo ali os varais, vamos assim dizer, né? Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás a arca, né? E porás na arca, interessante aqui, vamos lá. E porás na arca, ou seja, colocar dentro, o testemunho que eu te darei. Então, o que é esse testemunho? Na minha Bíblia está em maiúsculo. Tem alguma tradução diferente aí? Alguém está com a Bíblia aí? No verso 16, por favor. Todo mundo está a palavra testemunho? Ou tem outra tradução? O meu tá escrito mandamentos. Ah, mandamentos. Muito bem, Davi. Mandamentos. Tem outra tradução? Não, meu testemunho também. Uhum. Então, alguém pode me dizer o que então, ali dentro? O que ali dentro da arca? Literalmente. Estão pensando? O que ia lá, Aurelino? Creio que mandamento é a palavra de Deus. Oi? Palavra de Deus. Tá, vamos exatamente. Ali ia dentro dela, dentro desse objeto, dentro desse mini santuário, dentro dessa representação de Deus, dentro desse móvel santo, o que era a Bíblia para eles. Isso era esse objeto, a arca, representava Deus e a palavra, né? Ali dentro, uma cópia ali dos 10 mandamentos, né? Em outras traduções. Então, para quê? Para que aquilo sempre ficasse no olho do povo, ficasse uma coisa visível do povo, que para que se chegar a Deus e ter comunhão com Deus, tinha que ter a palavra. E quando Cristo se apresentou, que ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Então, a verdade, a palavra. Então, a palavra, nós também, assim como Cristo, ele era a palavra escrita, literalmente, em carne e osso, para nós, meros pecadores, mas a graça de Deus, né? Para que nós sejamos, para que nós cheguemos a Deus como pecador e como possamos andar aqui como filho de Deus, a palavra tem que estar onde? Fala aí. Conosco. Conosco. De que jeito, meu querido? Muito fácil. Dentro da gente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Só quando a palavra de Deus estiver no nosso coração é que nós vamos ser apaixonados por Jesus, que nós vamos ser devotos, vamos ter compromisso, não vamos ter medo de fazer compromisso, nós não vamos ter vergonha de demonstrar quem nós somos e que nós cremos. Né? Quando a palavra de Deus, nós somos o santuário, lembra? O santuário que anda. Esse santuário, esse móvel, ele era a única parte do santuário que ia no meio do povo. Na frente, né, com as decisões, atrás, em outras, mas estava com o povo. A Bíblia aí estava lá dentro. Então, se nós queremos ser assim também, brilhar o que é de Deus, conservar o que é de Deus, ter a forma de Deus, temos que ter dentro de nós quem? Os mandamentos. De amar a Deus,
de amar o próximo e todos os outros que, né, os outros ensinos bíblicos. Amém? Pegou aí? Então, beleza. Tá. Ela era revestida, né, de ouro para não enferrujar, para manter a forma, para colocar ó, as tábuas e também, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 4. Vamos dar bem rapidinho aqui para a gente não. 1 Samuel, capítulo 4, não perder o time da coisa. Capítulo 4, verso 6. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. Então a arca, né? Quando tinha, a arca ia. A arca estava lá no meio do fervo, estava lá no meio da batalha, estava lá até os inimigos, né? Sabiam que Deus, né? Beleza. 4:18. Continua lá o 4:18. Isso que diz aqui, né? Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli de cadeira para trás, junto ao portão, né? Então você vê aqui que a primeira aqui, ela é a arca do Senhor, a arca de Deus. Você vê aí que essa passagem aqui é quando o povo perdeu a guerra e os inimigos tomaram a arca. O negócio foi tão feio, tão triste que o Eli ele nem aguentou e morreu de saber disso. Josué 3:6. Vamos lá para Josué. Josué 3:6. Vamos lá. A arca, e também falou o sacerdote dizendo: Levai a arca diante do povo. Levaram, pois, a arca da aliança e foram diante do povo. Então ela tem o nome: a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca de Deus. É o mesmo nome, tá bom? É o mesmíssimo, tá? É que fala esses nomes. Então anote aí para você depois não ficar confuso. Ah, é outra arca, é outra coisa? Não, é a mesma. Tá certo? Números, capítulo 10. Números, Gênesis, Números, capítulo 10. Vamos lá. Números, capítulo 10, verso 33. Diz assim, Números 10, 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles, caminho de 3 dias, para lhe deparar lugar de descanso. Então, você vê aí que servia de guia na guerra de proteção, nas decisões, sabe? Tinha que ter a arca ali, os reis e tal, as coisas sérias do povo, e muitas outras coisas que a gente pode ver, vai vendo, né, mais para frente. Tá certo? Aí, essa arca, ela tinha um tampão. Um tampão, vou falar a palavra tampão, mas não é tampão. Tampão só para a gente poder dizer. É o propiciatório. Era o local aí, essa ali, como se fosse um local aonde iria acontecer ali o espargir do sangue do animal, que a gente vai ver depois. Que isso aí é outra assunto que eu não quero misturar agora. Eu quero só que vocês conheçam o objeto, como ele era feito, para que servia e onde ele ficava, tá certo? Ele ficava dentro da tenda, e aí a tenda ela dividia em duas partes, o santo lugar e o santíssimo lugar. E essa arca ficava no santíssimo lugar. Então vamos lá. Então esse propiciatório, essa tampa, né, ali era algo como que aonde Deus fazia os atos de misericórdia, os atos de favores ao povo, representação, tá certo? E você pode ver que tem dois outros objetos que, que, que parece que um está cobrindo de um lado, o outro embaixo, né? Então vamos adiantar, já que a gente pode ver depois na outra aula, mas esses são os querubins, tá certo? Ali os guardiões, e estão olhando para baixo. Eu não vou pegar uma outra imagem que a gente vai ver isso, mas só para você reconhecer um pouquinho aí, tá certo? Beleza? Então tá bom. Queridos, vamos tomar aqui uns 3 minutinhos, depois a gente volta, beleza? Vamos lá.
Tá bom, pessoal. Já voltaram aí? Quem já voltou Sim. aí? Vamos fazer uma chamada aqui para a gente terminar a nossa aula aqui. A gente finalizar a nossa aula. Então vamos lá. Aline. Aline não está hoje, né? Tá. Cássia. Aurelino. Presente. E o Davi. Presente. Beleza. Então tá bom. Ó, então a gente essa parte da tampa, a gente vai explicar mais um pouquinho o propiciatório os querubins numa outra aula, tá? Para a gente poder ficar mais por dentro disso tudo. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, tá bom? Leiam essa parte toda. Aí quando vocês lerem para a próxima aula, fica mais fácil, tá bom? Não esquecendo que o que vocês mandam, né? Eu vou estar avaliando. Beleza? Lembra que eu falei para você? Você manda leitura, o capítulo que você leu, que você aprendeu. Beleza? Lembra disso ou vocês esqueceram? Diga a verdade, Sim, né? Digam tudo e não me escondam nada. Lembra? Não vou ter que ir lá usar o link do mim. Então tá bom. Beleza, pessoal? Eu tenho mais coisas aqui, mas eu não. Esse assunto a gente vai mais devagar, tá bom? Pelo menos essa parte aí, eu quero que. O primeiro móvel, eu quero que fica bem claro, mais conhecido, mais familiarizado. Beleza? Então nós vamos orar para a gente terminar. Tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento e esperamos em Ti, Pai, que a gente possa estar mais dentro da Tua vontade e que esses estudos do tabernáculo, Senhor, tenham sentido para nós possamos aprender os detalhezinhos através, Senhor, da Tua palavra, aquilo que serve para nós, aquilo que a gente pode usar para nossas vidas, aquilo, Senhor, que tocar no nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Nós pedimos que a Tua bênção, Pai, seja para com todos os alunos, não só desta matéria, mas das outras também, seus outros alunos, demais, para que também tenham o seu coração, que eles saibam também, Senhor, que fazendo o seminário, de certa forma, é uma oferta, Pai. É algo, Pai, que eles estão doando a Ti, seu tempo de estudos, o tempo da busca, Senhor, para que possam ser, Pai, preenchidos por Ti, usados, tocados, Senhor, para levar ainda mais a mensagem do Evangelho à frente. Abençoe também os professores, nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mas então é o seguinte, queridos, vamos parar aqui hoje. Porém, na próxima aula, no próximo dia, né, não vai ter aula, né? Vai ser o feriado, né? Isso, o feriado. Aí depois, no nosso, vou falar assim, no nosso próximo encontro, nosso próximo tabernáculo, tá? Aí vai ser mais, beleza? Então, tá bom, firme? tio. Então tá bom. Beleza. Continue fazendo as leituras aí, tá? Manda para mim aí o diário de leitura de vocês, como que vocês estão fazendo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que os anjos de Deus estejam com todos vocês aí. Um ótimo fim de noite, tá bom? Ó, um beijão para vocês. Valeu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.